pastor. Aleluia. Equipe de louvor, obrigado. Mateus, você fica aqui? Obrigado. E aí, queridos, graças e paz, boa noite, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou com o coração cheio de alegria por estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao pastor, por mais uma oportunidade, a irmã Carmen. Eu preparei uma mensagem aqui, tão trabalhada, mas desde que eu cheguei eu não estou sentindo paz de passar ela. Eu não sei porquê. E é engraçado porque no fim de semana passado eu tive conversando com os adolescentes e a gente ministrou sobre a sensibilidade do Espírito. Eu conversei com eles, perguntei se eles conseguiam discernir quando era o Espírito Santo falando com eles e como eles faziam isso. Foi uma conversa muito boa e eles foram sinceros. A gente podia ver isso na face deles, inclusive alguns quando disseram que não sabiam, que não tinham passado por essa experiência. E eu falei para eles como é normal isso acontecer, porque às vezes nós não conseguimos discernir. Às vezes nós tumultuamos muito a nossa mente por tantas coisas e o Espírito Santo fica lá dentro, falando conosco. E a gente fica naquela dúvida, será que sou eu? Será que é a minha mente? Será que são os meus desejos, os meus pensamentos? Será que é o diabo? Sabe, querida, nós precisamos estar sensíveis ao Espírito Santo. E eu fiquei estudando, orando, buscando no Senhor, e me veio falar sobre Mateus, capítulo 4, que é um capítulo que eu gosto muito, é algo que sempre o Senhor ministra comigo. E eu estava tranquilo, estava tudo bem, só que quando eu cheguei na igreja, uma pessoa veio em minha mente, e o Espírito Santo, eu comecei a sentir algo. Eu não ouvi a voz do Espírito Santo, não ouvi nada, mas eu comecei a sentir uma pressão aqui, um nervosismo que não é natural, não sou eu. E eu ficava assim, Senhor, o que é isso? O Senhor tem alguma mensagem para alguém? O Senhor quer que eu faça alguma coisa? O Senhor tem um fluir diferente? O que é que o Senhor quer para hoje? Pelo teu amor, que eu não vou falar pelo amor de Deus para Deus, Pelo teu amor. E veio uma paz ali quando eu olhei para a mensagem. E aí o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E eu achei lindo, sabe, querido? Porque o Espírito Santo, ele nos direciona e às vezes ele muda a rota inteira por causa de uma pessoa. Por causa de uma pessoa. Sabe, se isso não for amor, eu não sei o que é amor, não. Sabe, a gente parar, planejar algo, chegar a algo assim, e aí o Espírito Santo olhar e falar, alguém tomou uma decisão hoje, por causa que essa pessoa tomou uma decisão hoje, você não vai falar isso. Sabe, isso é muito lindo, gente. O Espírito Santo é maravilhoso, o Espírito Santo ama muito vocês, ele ama muito a gente. Sabe, tem um fluir diferente para essa noite, e eu quero que você abra o seu coração para isso e se permita viver essa realidade maravilhosa. Eu recebi uma mensagem, uma frase, uma pessoa muito amada, que eu admiro muito, que me guia muito, chegou para mim e falou assim, respire, quando der vontade de ir, pare e respire. Foi basicamente isso. Ele usou as palavras dele, muito bonita, muito filosófica, mas eu estou resumindo a isso. Sabe, querido, às vezes a gente tem que respirar, olhar para trás, olhar para o lado e pensar antes de tomar decisões. Às vezes nós entramos em lugares e em situações que nós nos colocamos lá e deixamos de entrar em situações, em lugares que o Espírito Santo deseja que nós entrássemos. O Espírito Santo é maravilhoso. Sabe, se você tem dúvida que o Espírito Santo te ama, eu quero fazer uma dinâmica com você. Eu quero que você feche os seus olhos. Vamos trabalhar junto. Feche os seus olhos. E eu quero que você lembre da oração mais difícil que você fez para o Espírito Santo. Sabe, às vezes a gente tem a capacidade, a facilidade de esquecer as boas orações, de gratidão, de tudo, mas eu tenho certeza que aquela oração difícil que você fez para o Espírito Santo, aquele pedido de socorro, sabe, querido, eu estava dentro do meu quarto, eu estava vivendo uma situação natural que tudo indicava, tudo caminhava para algo bom, mas eu estava arrasado dentro do meu coração.
Foi a oração mais difícil que eu fiz para o Espírito Santo. Eu estava afastado dele, eu tinha virado as costas para ele. Ele nunca virou as costas para mim, mas eu tinha virado as costas para ele. E eu estava dentro do meu quarto, eu estava com todos os tipos de pensamentos negativos e ruins que você puder imaginar. O diabo tentando invadir aquele espaço. E eu simplesmente lembrei de onde eu vim, de onde o Espírito Santo me tirou, de todas as investidas que Deus fez em mim, cuidando de mim. Eu cresci sem uma figura paterna, eu cresci sendo o único homem da família, com 3 irmãs mais novas, com minha mãe com problema de saúde. E um dia eu estava já vivendo essa seara nova do Senhor aqui em Fortaleza, e eu buscando, orando, o início do rema, eu falei: Pai, eu quero que o Senhor me dê a capacidade de conseguir resolver problemas. Eu quero que o Senhor me dê a capacidade de conseguir pegar coisas tortas e endireitar. Eu quero que o Senhor flua através de mim, Pai, para que essas coisas aconteçam. Eu quero, eu orando. E aí o Espírito Santo me tomou dentro daquela kitnet maravilhosa que nós morávamos, e começou a passar um filme na minha mente. E eu comecei a lembrar das situações que eu passei pela minha vida. E aí o Espírito Santo falou assim: por acaso você acha que foi você? Falou: já está em você, já está sobre você. Você só precisa dar liberdade para fluir. Sabe, querido, muitas coisas aconteceram na minha vida pessoal, no meu trabalho, no meu dia a dia, em casa com a família. Eu entrei diversas vezes, não, poucas vezes, que eu trabalhei em poucas empresas. Mas eu trabalhei sempre entrando por uma porta pequena que se abria para mim, e o Senhor me promovia dentro do local, sempre resolvendo problemas. E eu nunca parei para perceber como as coisas aconteciam, porque era natural, porque não era eu, era o Espírito Santo agindo através de mim. Sabe, eu fui para Brasília, e eu cheguei em Brasília, e o co-pastor da igreja que eu comecei a congregar lá, do lado da casa da minha tia, onde eu fui morar, falou: João, o restaurante que eu trabalho tem uma vaga para auxiliar de limpeza, você quer ir? Aí eu falei: quero, pastor. O pastor me levou para lá. Na primeira semana aconteceu um problema, uma pequena discussão entre um cliente e um garçom, na hora que eu estava tirando o lixo do restaurante, né? O restaurante grande, eu saindo pelas portas dos fundos por baixo. E eu fui até lá, eu vi a situação acontecendo, esse restaurante ainda é, né, lá na W3 Norte, lá em Brasília, no plano piloto. É um restaurante muito chique, aquela coisa toda. Até quem trabalha na limpeza está todo de social, de preto. Só tem um aventalzinho lá que me identificava como auxiliar de cozinha, né? E tinha o nome em treinamento. Quando eu vi a situação acontecendo, eu sabia que eu podia ajudar. Eu tirei o avental e corri lá e fui ajudar, né? E aí eu assumi a abordagem com o cliente que estava lá, conversei com ele, era um senhor e uma senhora com seus netos. E aí, graças a Deus, as coisas fluíram, eu consegui fazer o atendimento, eles tomaram o café da manhã, me deram uma gorjeta muito generosa. E aí depois eu voltei por trás, coloquei o avental que eu tinha deixado lá no canto e entrei novamente lá para baixo, né, para a cozinha que era embaixo. Uns 10 minutos depois, a dona do restaurante me liga, né? O interfone toca na cozinha, né? Não me liga porque eu não era ninguém, não tinha telefone, né? Ela ligou para o interfone da cozinha. E aí um dos chefes falou: João, a Yara está te chamando na sala dela. Aí na hora, meu irmão, eu tremi, 18 anos de idade, a primeira vez sendo chamado na sala assim, né? De uma pessoa importante, a pessoa que iria pagar o meu salário, eu estava na primeira semana em treinamento. E aí eu fui. E aí quando eu cheguei lá, uma baiana, alta, com a cara de braba. E aí ela olhou para mim e falou: João, né? Seu nome? Eu falei: ela. João, você foi contratado para quê? Aí pronto, faltou voz, faltou tudo, meu irmão. Não sabia mais nada da minha vida. Ela: você foi contratado para quê? Aí eu: para ser auxiliar de limpeza. Ela: o que era que você estava fazendo lá no primeiro piso? Aí eu peguei e falei: não, aconteceu a situação. Aí fui gaguejando muito, muito nervoso, com muito medo. E aí eu falei para ela. Eu só não sabia que quando isso estava acontecendo, ela vinha chegando. Eu não tinha visto ela chegando. E ela viu tudo acontecer. Ela viu como eu resolvi lá a situação. E aí ela conversou comigo, fez algumas perguntas sobre a minha vida, de onde eu vinha, para onde eu ia, o que eu queria fazer e tal. Aí falou: a partir de amanhã você vai atender lá no primeiro piso, você vai ser garçom. Eu falei: amém. Falei: beleza, vou. E aí saí de lá muito feliz, ainda tremendo muito, muito nervoso, e fui.
E daí muitas coisas aconteceram. E fui sendo promovido lá dentro. Voltei por uma situação pessoal com a minha mãe, problema de saúde, voltei para o interior, lá para o Rio Grande do Norte. Precisei arrumar um emprego novamente, fui para a Brisanet. Entrei numa situação muito semelhante lá. E em 10 meses eu fui promovido de almoxerife a um cargo de gerência de cidades. E eu nunca parei na minha vida inteira para ver que era Deus operando através de mim o tempo todo. Eu nunca parei. E quando eu fiz essa oração lá na kitnet, que o Senhor passou o filme na minha vida, eu voltei assistindo as coisas e parecia uma coisa, sabe? Eu via o Espírito Santo orquestrando as coisas, fazendo no meu lugar. É como uma criança que o pai vai lá fazer, a gente faz isso em casa, a gente vai brincar, vamos me ajudar a fazer a comida, vamos me ajudar a fazer panqueca. E a Violeta vem. Vocês acham que a Violeta faz alguma coisa de panqueca? Ela não pega em nada. Só que ela fica lá do lado da mesa, numa cadeirinha dela, e a gente faz tudo, e no final ela sai satisfeita, sabendo que ela fez panqueca. E para mim foi a mesma situação. Quando eu voltei, que eu olhei o filme, eu vi que era o Espírito Santo fazendo na minha vida. Era o Espírito Santo que estava fazendo. Sabe, querida, às vezes a gente fica, ô Pai, fala comigo, ô Senhor, fala comigo, ô Pai, me dá isso, ô Senhor, me leva para isso, e a gente não olha para o lado e vê o Espírito Santo andando conosco, segurando na nossa mão, guiando os nossos passos. Se a gente está onde a gente está, é Deus, querido. Coloca uma coisa na sua cabeça, por mais maravilhoso e maravilhosa que você seja, não fique com raiva de mim por causa disso, mas você não tem a capacidade de estar aqui. Você não tem a capacidade de estar cheio do Espírito Santo. Você naturalmente não tem a capacidade de ser salvo. Foi Jesus. Jesus a morte venceu. Foi Jesus, é o Espírito Santo de Deus agindo dentro de nós e através de nós, que faz com que essas coisas aconteçam. E glória a Deus por isso. Porque eu tenho certeza que entre vocês eu sou o que menos merecia estar aqui. Eu nunca fiz nada absurdo, nunca matei ninguém, roubei nada. Mas, queridos, eu dei muito trabalho para Deus. E Deus não desistiu de mim, sabe? Foi colocando no lugar, foi trazendo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus não desiste de você. Olha, não importa o que o diabo sussurre no seu ouvido. Ele só vai sussurrar até o dia que você deixar. Porque no dia que você falar, o Espírito Santo habita em mim, você não pode chegar na minha janela para sussurrar nada, porque aqui é a casa de Deus. Ele vai sair, querido. Lá nesse texto de Mateus, no versículo 11... No versículo 10, quando na última tentativa de Satanás tentando a Jesus, Jesus fala, sai daqui, Satanás. Aí ele fala, está escrito que só devemos adorar a Deus, o nosso Senhor. E no versículo 11 fala que Satanás saiu. Sabe, quando nós tomamos um posicionamento, quando nós entendemos que é Deus, é o Espírito Santo de Deus fluindo através de nós, e quem nós somos em Deus, não quem nós somos em nós mesmos, mas quem nós somos em Deus. Querido, em Deus nós somos muita coisa. Sabe, queridos, em Deus nós somos muita coisa. Eu estava com o pastor Jabes, muitas vezes essa última semana, né? Eu tive umas 3 vezes, eu acho, com ele. 3 ou 4 vezes. E em algumas das vezes, eu ouvi ele falando isso repetidamente para as pessoas. Quando o presente chegar, não olhe a embalagem. Receba o presente. E eu ficava assim, rapaz, esse cara é um filósofo nato, Senhor. E, sabe, querido, isso é uma mensagem muito clara de Deus para a nossa vida. Nós pedimos as coisas a Deus e nós decidimos como queremos receber de Deus. Querido, o reino de Deus não se trata de nós, não é a nossa vida, não é o nosso querer, não é a nossa vontade. Pelo contrário, Jesus disse que se nós quiséssemos servir a Ele, morrêssemos, abrisse mão das nossas vidas. Sabe, nascer de novo é desistir de viver para mim mesmo e viver para Cristo. É desistir das minhas vontades e viver a vontade de Cristo. É desistir dos meus desejos, meu irmão, não importa. É Deus. É Jesus agora. E nós precisamos desenvolver essa consciência. E desenvolver essa consciência não é fácil. Não esteja pensando que a gente se deita e dorme. No outro dia a gente acorda com a mentalidade de Cristo. Totalmente cheios. Com a consciência totalmente renovada. As pessoas mais sábias do planeta Terra. Não é assim.
Nós precisamos construir isso com o manual que Deus deixou, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em que ensina todas as coisas. Como o pastor Ricardo falou um pouco antes de me entregar o microfone, se creres, irmão, se creres verá a glória de Deus. Não foi um dos apóstolos que falou isso meramente, foi Jesus. E se Jesus é Deus, se Jesus é todo poderoso, se Jesus nunca pecou, se Jesus não mente, querido, você está dizendo que se a gente crer, a gente vai ver o negócio acontecer. É um negócio, sabe? A gente precisa às vezes descer um pouco, tirar o nosso orgulho, tirar o nosso medo, tirar a nossa soberba, e as palavras são essas mesmo, sabe? Às vezes são palavras assim meio ofensivas, mas é isso. Quando a gente quer escolher demais, quando a gente quer fazer só do nosso jeito, quando a gente quer se chatear por qualquer besteira, é só ego, sabe? É a gente querendo se colocar no lugar de Deus. E não é assim que funciona. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, seja o menor. E Ele falou todas essas coisas porque ama você, porque ama a mim. Jesus não falou isso para mostrar que Ele é o Todo-Poderoso e se não fizer vai apanhar, não. Jesus não é autoritário desse jeito. Jesus é a autoridade em pessoa. E Ele falou que por amor, Ele é o próprio amor. A nossa fé opera pelo amor. E foi por amor a você que o Espírito Santo desejou te lembrar disso. Te lembrar que você é importante, te lembrar que a mensagem continua a mesma, o propósito continua o mesmo, aquilo que Ele revelou ao seu coração, Ele não mudou de ideia, foi você que mudou de direção. Sabe, eu quero convidar você para meditar nisso. Eu desejo mesmo que seja um fluir de alegria, mas se para sair esse fluir de alegria, primeiro nós precisamos lavar a nossa mente, lavar a nossa alma, o nosso coração, para tirar coisas que estão atrapalhando, que seja primeiro assim, queridos, para que seja uma alegria verdadeira, para que a gente celebre com alegria. Ei, o diabo perdeu, você está aqui ouvindo que Deus, o ser mais poderoso do mundo, do universo, aquele que não tem descrição para Ele, de tão maravilhoso que Ele é, a palavra mais soberana, maior, a palavra mais poderosa que você imaginar não consegue descrever a totalidade de Deus, de tão poderoso, de tão maravilhoso. E Ele ama você. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Ministério de louvor, por favor. De música. Sabe, queridos, nós vamos orar, nós vamos nos alegrar, sendo sinceros conosco e com Deus, para que as coisas aconteçam da forma que Deus quer que as coisas aconteçam. Sabe, queridos, se tem uma coisa que me chateia muito na Violeta, e eu acho que é um drivezinho que já vem toda criança, né? Eu chego, coloco ela no lugar e falo, ó, fica aqui. Ela tá certo. Aí eu venho pegar aqui, na hora que eu olho, ela não tá mais aqui. Aí eu vou, pego ela pela mão, aí, ó, fica aqui, não sai daqui. Aconteceu isso esses dias lá em casa. O John derrubou um copo, quebrou, e aí caco de vidro para todo lado. Se ela pisasse em algum lugar ali, ia dar um problema. Aí a gente fica aqui, mas o menino sai. Aí você tem que correr para limpar, para tirar as coisas. Você tem que organizar para deixar a pessoa no lugar de segurança, para promover ela e evitar que ela se machuque. Mas a gente vira as costas, a pessoa vai lá e vai para cima do caco de vidro. Aí na hora que se corta, olha assim, aí fala, mas então meu pai não cuida do menino. Entendeu? Só que eu entendo que a cabecinha, apesar de ser grande, a cabeça da minha bebê, é uma cabecinha pequena, entendeu? Ela não consegue pensar, ela não consegue raciocinar, olhar para isso e ver que a minha intenção é o melhor para ela. E às vezes a gente age igual a Violeta. Deus fala, fica aqui, que eu vou organizar as coisas, você precisa ficar aqui, eu vou te proteger, eu vou evitar que as coisas aconteçam, eu vou te colocar no lugar certo, na hora certa, não se mova. Aí a gente tá certo. Aí a gente sai. Aí a gente olha uma atitude que nem essa da Violeta e fica com raiva. Se ira. Aí a gente não vê que nós às vezes estamos fazendo a mesma coisa com Deus. Sabe, querido, quando você mente para Deus, você está mentindo para você mesmo. Você está deixando de viver coisas que Deus quer que você viva. Deus não vai deixar de ser Deus por causa que você está agindo desse jeito. Ele não vai diminuir o poder dele por causa disso. Ele não vai ser condenado ao inferno por causa disso. Quem está perdendo é você.
A salvação já está aí, você é lavado pelo sangue de Jesus, você tem o Espírito Santo habitando em você. Mas se a gente não tiver um posicionamento firme, nós vamos deixar de viver coisas maravilhosas que o Senhor planejou para nós vivermos aqui. Vida medíocre não é vida de crente, não é vida para crente. Quando a Bíblia fala, alegrei-vos quando passarem por tribulações. Ei, Cristo, é tribulação por causa da palavra. É tribulação de você sair para pregar o evangelho e o cara dizer, se não parar eu vou dar um tiro. E você, eu não paro. Perseguição por causa do evangelho. Por causa das besteiras que nós fazemos, não. Não é para se alegrar por causa disso, não. Pelo contrário, é para se entristecer e mudar o mais rápido possível. Entendeu? A gente tem que entender o que a palavra fala, sobre o que ela fala e colocar as coisas no lugar. Para evitar que nós continuemos assim, agindo como crianças. Nós vamos começar a orar. Ministério de Música. Pode cantar aquela segunda música, por favor? A segunda que você falou? Isso. Ele vai ficar ministrando, a gente vai orar. Eu quero que você se envolva com essa unção, sabe? Seja sincero aí, se você não quiser, não precisa orar em voz alta, mas ora, fala consigo, fala com Deus, entrega nas mãos de Deus, sabe? Qualquer coisa que você acha que está dificultando você passar para o próximo nível que o Senhor quer que você passe espiritualmente. Tem coisas que você já deveria ter vivido há anos atrás e você não viveu por culpa sua. Está na hora de falar, Senhor, eu entendo que eu fui ocupado, por favor, me endireita. Me livra de mim mesmo, pelo amor do Senhor, do teu nome, do teu filho. Me coloca no lugar, me limpa. Se rasga, meu irmão. Se rasga, minha irmã. Se Jesus voltar hoje, como é que está teu coração? Como é que está a certeza? Domingo eu perguntei isso a uma pessoa. Eu falei, se Jesus voltar hoje, tu sobe? Do nada. Eu perguntei assim. Aí eu falei... Sabe, querido, não dá para ter se é. Não dá para ter se é, querido. Se Jesus voltar hoje, a gente vai se livrar de pagar um monte de imposto e vai celebrar no céu. Não dá para ter dúvidas sobre isso, querido. Jesus fez um trabalho completo. Jesus não está trabalhando exaustivamente para salvar a tua vida, não. Jesus não está trabalhando exaustivamente para te dar uma bênção, não, querido. Ele é dono de tudo. Ele pode fazer todas as coisas e Ele quer fazer todas as coisas. Esses dias eu tive o desdesejo, não sei, eu não quero usar uma palavra ruim, de ouvir uma pessoa formada até no rema, uma bênção de Deus, falando sobre um problema, uma doença que está passando, que está sentindo, né? Aí falou, não, mas se for da vontade de Deus que eu sinta, que eu passo por isso, se foi Ele que colocou, que seja, eu vou enfrentar, se for para morrer. Aí dá uma dor assim, parecia que a pessoa estava me esfaqueando. Aí eu, não é Deus não. Falou, não tem nem perigo de Deus querer que você passe por uma coisa dessa. Isso aí não é de Deus não, isso aí é Satanás. Falou, quem quer matar é ele. Deus não vai querer, pelo amor de Deus, não repita isso não. Por favor. Sabe, eu fiquei assim, sabe, querido, às vezes não é por não saber, não é por não receber, é por não tomar posse. Porque falado é que Deus é bom, toda boa dádiva, todo dom perfeito. Que o diabo foi quem veio para matar, roubar e destruir. Matar, roubar e destruir. Satanás foi quem veio para tentar atacar a tua vida, a tua saúde, o teu casamento, os teus filhos, o teu trabalho, enfim. Deus não. Não dá, querido. Se alguém chegar para mim falando mal da minha esposa, não vai dar certo. Eu vou defender ela na hora. Eu não vou deixar alguém falar alguma coisa que ela não é. A gente não pode deixar alguém falar uma coisa de Deus que Ele não é. Ele é nosso Pai. Deus matar outro, adoecer para mostrar alguma coisa, né? Isso aí é loucura. Deus não faz isso não. Deus quer te promover. Deus quer que você viva saudável. Deus quer que você consiga crescer cada vez mais nele, no lugar que Ele te colocar. Ah, mas eu não gosto. Mas não é sobre o que você gosta, não é sobre o que eu gosto. A gente já morreu, lembra? Né? A gente morreu, a nossa vontade morreu, acabou. Não importa se a gente tem vontade daí passa. A gente precisa estar plantado nesse lugar. Então abra o seu coração, ore. Se você é batizado em línguas no Espírito Santo, ore em línguas. Se você tem alguma coisa para falar para o Espírito Santo de Deus, fale. Se você tem alguma coisa para falar para Deus, se você quer pedir perdão, se você quer pedir força, ajuda, querido, quem mais quer te ajudar é Ele. Deus te ama.
Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado pela tua graça, Pai. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Jesus. Vocês podem. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado, Pai, pelo teu amor incondicional. Obrigado, Jesus. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Querido, eu queria convidar você que acha que está precisando de um alinhamento, sabe? Você está precisando, eu quero receber mais, eu quero endireitar aqui. Só baixa um pouquinho, por favor. Eu quero alinhar, Senhor, a tua vontade com a minha vontade, Pai. Eu quero que o Senhor traga para mim, Senhor, aquilo que o Senhor busca, aquilo que o Senhor quer de mim. Você que está precisando de oração, seja para a sua vida financeira, para a sua família, seu casamento, seus filhos, para você. Você que está se sentindo exausto, você que está se sentindo cansado, ei, querido, não deixa o cansaço roubar o lugar de Deus na sua vida. Eu quero chamar você para vir aqui na frente, para nós orarmos por você agora. Eu quero falar que se você não der o primeiro passo em busca de si mesmo, para endireitar aquilo que está torto na sua vida, buscar o Senhor para trazer esse revestimento, essa calma, essa ajuda que você precisa, as coisas não vão fluir, porque Deus não vai invadir sua vida de maneira grosseira. É um lugar, é um posicionamento que tem que partir de você. Se você quer essa oração, se você acha que está se sentindo cansado, está difícil, está passando por um momento que você está confuso, eu quero que você venha para nós orarmos por você. Se você acha que está tudo perfeito, está tudo em paz, você não precisa desse momento, está tudo bem, fica aí. Mas não deixa passar essa oportunidade. Sabe, querido, o Espírito Santo de Deus, ele busca a nossa fidelidade, o nosso interesse, sabe? Em cumprir a vontade dele de fato. Não é simplesmente abrir a boca e dizer eu te amo, Senhor, e o Senhor pedir que você se posicione de um jeito e você falar, ah não, aí não dá. Ele quer te promover, Ele quer consertar, Ele quer fazer aquilo que for preciso para que você alcance o que Ele planejou para a sua vida. Sabe, eu declaro sobre a sua vida, você não viver nem uma vírgula a menos do que aquilo que o Senhor planejou para você. Tudo que Deus planejou você viver, mas para que você faça isso e viva isso, você tem que se posicionar nele. Sabe, querido, não faz vergonha nenhuma dizer, pai, eu preciso mais de dinheiro. Eu preciso. Se o Senhor tirar a mão dele da minha vida, querido, eu desabo. Eu sou totalmente dependente dele, querido. Se você acha que tem alguma capacidade natural fluindo através de nós, é engano, não tem. Querido, Deus quer fazer na sua vida, mas você tem que querer mesmo, sabe? Agarrar esse desejo, essa vontade de viver isso. Sabe, queridos? Não perca essa oportunidade. Não perca essa oportunidade.
Pastor Jabes, o senhor pode me ajudar aqui? Sabe, opressão mental, depressão, é uma doença. Não é coisa da nossa cabeça, não é algo natural, é uma doença. E como toda doença tem cura. Pensamentos negativos, pensamentos que querem fazer você parar, retroceder, se colocar em um lugar acuado, como se você estivesse sendo o bichinho de Jacó. Não é isso que Deus planejou, não foi isso que Deus trouxe do coração dele para você. Nós vamos orar, eu peço que a igreja continue orando em línguas, flua nesse rio. Exerça o dom que Deus derramou sobre a sua vida. Não fique engessado, não pare para assistir nada. Viva, flua, deixa Deus te usar. Nós somos ferramentas, então deixa Ele fazer aquilo que Ele deseja. Amém? Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, com toda a salvação.
para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo passa o mundo, vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Continua orando, continua adorando ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite que você tem preparado para cada um de nós que somos os teus filhos. Assim como Davi disse que da sinceridade do coração você se agrada, e nós precisamos, Pai, estar sendo sinceros, mas também assertivos em cada decisão, porque não adianta haver sinceridade e permanecer no erro. Mas nós queremos, Pai Santo, estar balizando a nossa vida pela verdade da Tua palavra, Pai. Assim como foi dito pelo profeta: achadas as Tuas palavras, logo as comi, e elas me foram gozo e alegria para o coração. É dessa maneira, Pai, que recebemos as Tuas instruções, com alegria em nossos corações. Por isso te louvamos, temos a liberdade de levantar nossas mãos em rendição ao Deus único e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, aquele que deseja criar novas realidades em nossas vidas. Sim, um caminho aplanado pelo Teu Espírito, para que possamos, Pai, estar andando na Tua vontade, a Tua vontade que sempre será boa, que sempre será agradável, que sempre será perfeita, Pai. É nessa vontade que nós temos sido aperfeiçoados pela entrega, pelo sacrifício perfeito do Teu Filho Jesus, Pai. Muito obrigado, porque hoje somos livres, Pai Santo, do pecado, livre da opressão, livre da mentira, livre da enfermidade, porque nós estamos num reino de justiça, um reino de paz, um reino de alegria, aonde habita a justiça. Louvamos o Teu nome. Hebreke prabasso topriacacia, rudzeba yamandi deregreda babasso, rudzi ereria passo copriabas, lendrege brababahas, yelembrogo priabas. Mergulha nas águas do Espírito, adora o Senhor que te criou. Aleluia. És digno, Senhor, és santo, meu grande eu sou, meu Salvador. Aleluia, aleluia.
Deixe os rios de água viva fluir do seu interior. Aleluia. Sabe que você pode receber o batismo do Espírito Santo aonde você está. Aleluia. Porque se você crê, você fala. É como o rio que flui. É como o rio que flui. É como o rio que flui. Aleluia. Seremandre que probaba ele sobre que bamana sopregederia machete tererere. Oh, aleluia. Obrigado, Pai de amor. Seregi gragabasso, yo mayangele quebro sudoli abraha, chiche que camanasso, lobriamasso tolobriaha. Sabe, ele diz que é como um rio. E à medida que essas águas passam, fluem do teu interior, e você expressa pelos seus lábios, isso vai te lavando por dentro, vai te refrigerando por dentro, vai trazendo descanso por dentro. Como assim? A palavra diz que por línguas estranhas e por lábios gaguejantes falará o Senhor ao seu povo, dizendo: dai descanso ao cansado. Está escrito em Isaías. Então, à medida que você fala descanso da parte do Senhor, inunda o teu coração, inunda a tua alma, inunda a tua mente. Aleluia, porque ela se aquieta. Ela se aquieta. E acontece aquilo que o salmista disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, exaltado entre as nações. Remana ele que pra baixo no braço, telegrama na massa tocou pra baixo, deleteria maia delequeria, lemanacho lo croce vere. Aleluia. Vamos orar em outras línguas. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Xeremanatete que cache, leremamanacho yerere. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais. Xeremantiangredele procobre amaie. Ei! Aleluia! Aleluia! Acenda as laterais, por favor, Miguel. Procure uma pessoa para orar por ela. Pode ser a pessoa que está com você, pode ser por sua casa, por sua família. Mas ore, ore, deixe esses rios fluírem, as palavras saírem da sua boca. Aleluia. Abençoa alguém. Procura alguém para abençoar. Santo tu és, sim, digno, Senhor, tu és de ser adorado, de ser exaltado. Procura um homem. Xeregridaramanasso to bregemamamasso do roxo. Leremamanasso to peregandiangre que tereria mamache. Uma mulher lá atrás ali, vai orar lá. Xeregebra mamasso to tegredarama mamasso telegreda mamasse. Digno tu és de ser adorado, digno tu és, Senhor. Santo, 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 santo és.
Ei, eis que faço tudo novo. Eis que aplano o caminho. Aonde havia deserto, rios fluirão. Aonde havia escassez, provisão se manifestará. Aonde havia enfermidade, cura se manifestará. Shebragababaha, Iriababaha. Ei, celebra a tua vitória, celebra a tua vitória, celebra a tua conquista. Sheregibragababaha. Ei, movendo as águas, movendo as águas. Tem muito mais. Xeregui ragabas, Xiria bragababahas. Santo, santo, santo. E Ele não volta atrás na sua palavra. Xeregui brababaha. Ele não volta atrás. Aleluia. Na sua palavra. Aleluia. Ele não volta atrás na sua palavra. Sim, sim. Ele não volta atrás. O sim, o amém. Por meio de Jesus Cristo. Ele é o mesmo. Palavra viva e eficaz. Eternamente. Ele é o mesmo. Shebra, iribragaha, ribriabaha, ruriapriaka, libregibrahasto, ridelebragabrahas. Liberações divinas, liberações divinas. Ele não volta atrás. Shiriabracalabra. Ei! Ele é o mesmo. Hoje, Aleluia. sempre, eternamente. Ele é o mesmo. Hoje, sempre, eternamente. Aleluia. Ele não volta atrás. Renovado no Espírito. Renovado no Espírito. Ele não volta atrás. na sua Xeregui bracapalapraha. palavra. Haroreabas. Ele é o Hiborogobrias. mesmo. Aleluia. Ele não muda, ele não volta atrás na sua palavra. Sou Iabas. Esse é o meu Senhor. Aleluia. Esse é meu Salvador. Xeregui gragadalabrolo Ele não muda, ele não volta atrás. Xeregui daragadalabrihirias. Ele não muda, ele não volta atrás. Corodobria preapria carahasiria carabababa. Xiria bracatalabrihirias. Obrigado, Pai, por tua santa presença, por teu amor que nos completa, por tua proteção que nos guarda, por teu Espírito que nos guia, por tua verdade que nos alimenta. Oh, Pai, obrigado por tua palavra que é escudo, por tua verdade que não passa, por tua graça que nos capacita. Xerere mama mama dierere baya, diere mama natu yerere, choke pata yere, lo mama natu ye, xereke kamamash, dole la mama more rariangere chebes, toke badatu ye, le mama moyes, kote te da mama, role le rias, toko batiga da, role la rayoyas, toko baya dolor, le mama na, yere beya. Adoramos, Santo, 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 Santo.
Aleluia. Aleluia. Eu quero orar com vocês por uma senhora, Maria do Socorro Moura. Ela tem 61 anos, era fumante, está com suspeita de câncer. Nós vamos orar pela vida dela. E eu creio no poder de Deus alcançando a vida da Maria do Socorro Moura. Porque a palavra diz: se dois concordarem aqui na terra sobre qualquer coisa, será estabelecida, ligada também nos céus. Vamos orar juntos? Pai, eu oro no nome de Jesus por Maria do Socorro Moura. Ela tem um diagnóstico humano, mas eu tenho um relatório do céu. E o relatório do céu diz que ela foi curada na cruz do Calvário. E eu lanço a tua palavra sobre Maria do Socorro Moura, Pai, e creio cada célula do corpo dela sendo totalmente restaurada, curada, no nome de Jesus, Pai. Ela vai estar sendo fortalecida no Senhor, na força do seu poder. Não existe distância no mundo espiritual. Nós enviamos a sua palavra e ela não volta vazia, Pai, mas alcança a vida de Maria do Socorro Moura, em nome de Jesus. Obrigado pelo poder vivificador do teu Espírito, alcançando a vida dela, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia. Eu queria que você sentasse.